Olá, revivados! Doutora Nídia aqui e hoje eu quero falar com você sobre um princípio muito profundo, muito simples e ao mesmo tempo muito poderoso. Existe um paradoxo que quase ninguém percebe. Tem gente que planeja tudo com perfeição, trabalha incansavelmente, sem parar, se esforça ao máximo, tenta controlar cada detalhe da vida e mesmo assim parece que o caminho trava. Por outro lado, existem pessoas que talvez não tenham todas as respostas, que talvez não saibam exatamente qual será o próximo passo, mas que fazem algo diferente. Elas entregam seus planos a Deus com toda sinceridade. E de alguma forma, o caminho começa a se alinhar. As portas começam a se abrir, a paz começa a voltar, a direção começa a aparecer e a pergunta é: por quê? A resposta está em Provérbios 16, 3, que diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Este versículo não é apenas uma frase bonita para colocar em uma legenda. Ele é uma instrução espiritual, é uma chave de vida, é um princípio de alinhamento, porque existe uma diferença entre pedir a Deus para abençoar aquilo que eu já decidi e entregar a Deus para que Ele ajuste aquilo que eu ainda não consigo ver. Muitas vezes, nós chegamos diante de Deus com o plano pronto e nós dizemos assim: Senhor, abençoa isso aqui. Mas nós não perguntamos: Senhor, isso aqui nasceu da tua vontade ou nasceu da minha ansiedade? E essa é uma diferença muito importante, porque quando a entrega é real, não apenas emocional, mas espiritual, algo se move. O céu não responde apenas às nossas intenções, o céu responde ao alinhamento. E talvez essa seja uma das maiores chaves para uma vida mais leve, mais próspera, mais direcionada e mais cheia da presença de Deus. Imagine por um instante uma mulher sentada diante de uma mesa simples, com a Bíblia aberta e uma folha em branco ao lado. O ambiente está silencioso, mas por dentro existe um barulho enorme. Decisões, dúvidas, pressões, urgências, aquela sensação de eu preciso fazer isso dar certo. Existiu uma mulher no século XX chamada Florence Shinn. Ela falava muito sobre o poder da palavra, da entrega e da fé ativa e do alinhamento espiritual. E existe algo que ela compreendeu profundamente. Antes do plano vem o altar. Antes do como vem o com quem. Antes de escrever a estratégia, é preciso entregar a direção. É como colocar aquela folha em branco diante de Deus e dizer: Pai, escreve comigo. Eu não quero apenas fazer planos, eu quero caminhar com a tua direção. Talvez você esteja exatamente neste lugar. Talvez você já tenha tentado fazer tudo certo, já organizou metas, já planejou o ano, já anotou objetivos, já orou, já jejuou, já pediu direção, já tentou abrir portas, já insistiu em caminhos e mesmo assim, por dentro existe uma sensação de que as coisas não giram, não fluem, não destravam. E talvez exista uma pergunta silenciosa dentro do seu coração: será que Deus aprova o que eu quero? Mas a Bíblia não nos convida a viver presos na ansiedade dessa dúvida. Ela nos convida a um tipo de entrega que estabelece caminho. E aqui está uma verdade muito libertadora. Você não precisa ser perfeito para entregar. Você não precisa ser uma pessoa que sabe tudo. Você não precisa ter todos os próximos passos claros. Você não precisa estar emocionalmente impecável. Entregar no sentido bíblico não é ter certeza absoluta sobre o futuro. Entregar é escolher a fonte certa. E quando a fonte é Deus, o caminho deixa de depender apenas da sua força. Mas antes de falarmos sobre como transformar
Provérbios 16:3, em uma prática diária, eu preciso tocar em algo importante. Muitos cristãos entregam da boca para fora, mas continuam carregando peso por dentro. Eles dizem: Deus está nas tuas mãos, mas passam o dia inteiro revisando mentalmente o problema. Eles dizem: Senhor, eu confio, mas continuam tentando controlar o resultado. Dizem: eu entreguei, mas no fundo ainda estão segurando. E Florence ensinava que a entrega não pode ser um teatro espiritual. A entrega precisa ser um ato de governo interior. É uma decisão profunda de tirar o controle das mãos da ansiedade e colocá-lo nas mãos de Deus. E isso é muito diferente de passividade. Entregar não é cruzar os braços, entregar não é deixar de agir, não é abandonar responsabilidades, não. Entregar é agir sem desespero, é planejar sem idolatrar o plano, é trabalhar sem carregar o peso do mundo nas costas. É fazer a sua parte sabendo que o governo do resultado pertence a Deus. Existe uma frase da vida em que planejar pode quase virar uma tentação, porque tudo parece incerto demais. E quando tudo parece incerto, a mente tenta controlar cada detalhe. Você pensa demais, calcula demais, antecipa demais, sofre antes da hora, tenta prever todos os cenários, tenta abrir portas que talvez Deus esteja fechando por proteção. E muitas vezes o problema não é falta de fé, o problema é excesso de controle. Você acredita que Deus pode abrir portas, mas ainda tenta decidir qual porta Ele deve abrir. Você ora pedindo direção, mas já entrega o mapa pronto. Você pede resposta, mas espera que Deus confirme exatamente aquilo que você já decidiu. E aqui está o ponto. Às vezes você não está sem fé. Você está cansado de carregar o volante. Provérbios 16:3 não diz apenas entregue seus desejos ao Senhor, não. Ele diz: confia ao Senhor as tuas obras. Ou seja, não é só entregar o sonho, é entregar o processo. Não é apenas dizer: Deus, abençoa meu plano. É dizer: Deus, eu coloco meu plano no teu altar. Se precisar ajustar, ajusta. Se precisar direcionar, direciona. Se precisar fechar uma porta para me proteger, fecha. Se precisar abrir uma porta que eu ainda não enxerguei, abre. Isso muda tudo. Porque existe uma diferença entre planejamento e direção. Planejamento é aquilo que você monta, direção é aquilo que você recebe. Planejamento é humano, direção é espiritual. E a Bíblia mostra isso claramente em Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Perceba, você pode traçar, mas só Deus dirige. Você pode planejar, mas só Deus estabelece. Você pode se mover, mas só Deus sustenta. Quando você tenta traçar e dirigir ao mesmo tempo, você se torna refém da ansiedade. E o princípio central é este aqui: Deus não estabelece um plano que você não entrega. Não porque ele seja rígido, mas porque ele é respeitoso. Deus não invade, Deus guia, ele conduz aqueles que confiam. Jesus nos ensinou isso de forma muito profunda quando disse: seja feita a tua vontade. Isso está em Mateus 6:10. E isso não é resignação triste, isso é alinhamento poderoso. Porque a vontade de Deus não diminui você, a vontade de Deus organiza você. A vontade de Deus não rouba propósito, ela purifica propósito, ela ajusta rota, ela remove pesos desnecessários, ela coloca ordem onde a sua mente colocou pressa. O Salmo 37:5 também nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Veja a sequência espiritual: primeiro entrega, depois
confia e depois Deus faz. A maioria de nós quer inverter essa ordem. Nós queremos ver primeiro para depois confiar. Queremos a resposta primeiro para depois descansar. Ou queremos a garantia primeiro para depois entregar. Mas o reino de Deus opera de outra forma. A entrega vem antes da evidência. A fé vem antes da manifestação. A confiança vem antes da resposta. E isso é muito profundo. Em João 1:1 diz: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. O início não foi um plano humano, foi uma palavra alinhada. Em Gênesis diz: Deus disse e a criação aconteceu. A ordem nasceu da palavra de Deus, e quando você entrega seus planos ao Senhor, você permite que a palavra dele coloque ordem onde a sua mente colocou urgência, medo e confusão. Agora eu quero tocar em 3 mentiras que muitas pessoas acreditam e que quebram esse princípio da entrega. A primeira mentira é: se eu entregar a Deus, eu vou perder meus sonhos. Mas entregar a Deus não é perder o sonho, é proteger o sonho do seu próprio descontrole. Deus não é ladrão de destino, Deus é Pai, e Pai não destrói propósito. Pai direciona propósito, Pai amadurece propósito, Pai corrige rota, Pai protege de caminhos que parecem bons, mas que poderiam gerar dor lá na frente. Em Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Isso não é uma ameaça, isso é segurança. A segunda mentira é: entregar significa ficar parado esperando. Não. A Bíblia nunca separa fé de ação. Em Tiago 2:26 diz que a fé sem obras, ela é morta. Oração e declaração são sementes, mas você precisa caminhar na direção daquilo que pediu. Deus move o invisível, você move o visível. Deus abre caminhos, você dá os passos. Deus orienta e você obedece. É assim que o céu e a terra se encontram no meio do caminho. Agora eu vou falar sobre a terceira mentira. A terceira mentira é assim: se Deus quiser, Ele faz, então minhas escolhas não importam. Isso também não é verdade. As suas escolhas importam muito. Jesus disse em Mateus 7:7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Existe movimento nesta palavra, existe postura, existe busca, existe cooperação. Entregar não é abandonar responsabilidade. Entregar é trocar ansiedade por obediência. Em Provérbios 16:3 não diz: não faça nada e Deus fará tudo. Não, ele diz: confia ao Senhor as tuas obras. Ou seja, você age, mas entrega o governo do resultado. Você trabalha, mas não carrega o peso da vida como se tudo dependesse exclusivamente de você. Você planeja, mas não idolatra o plano. E agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito profundo. Enquanto você ouve essa mensagem, respire fundo e escreva nos comentários com calma, como quem assina uma aliança espiritual. Eu entrego meus planos ao Senhor, o meu caminho será estabelecido. Não escreva correndo, não escreva no automático, escreva como uma decisão. Porque em Romanos 10:10 diz que com a boca se confessa. E existe poder quando você declara uma verdade espiritual com fé. Agora eu quero te mostrar algo que a Florência observava com muita clareza. Deus raramente muda a vida de alguém apenas no momento da oração. Muitas vezes, a mudança acontece no momento da entrega real. A oração prepara, a entrega destrava. Existem pessoas que oram muito, mas não entregam. Pedem direção, mas continuam tentando controlar. Pedem resposta, mas continuam presas ao medo. Pedem provisão, mas continuam falando escassez. Pedem paz, mas continuam alimentando tormento interno. E o ponto de virada acontece quando a pessoa para de tentar controlar o como
Existe a história de uma mulher simples, fiel, trabalhadora que carregava um peso silencioso. Ela orava todos os dias, trabalhava muito, tentava fazer tudo certo, mas vivia com a sensação de estar atrasada na vida. Nada fluía, tudo parecia difícil e o coração dela estava cansado. Não estava cansado de Deus, estava cansado de tentar fazer tudo dar certo sozinha. Em determinado momento, ela ouviu uma frase que a atravessou. Você não está pedindo demais, você está segurando demais. E aquilo não a acusou, aquilo a libertou. Naquela noite, em vez de apresentar uma lista enorme de pedidos, ela simplesmente colocou seus planos diante de Deus e disse: Pai, eu não sei mais conduzir isso sozinha. Eu te entrego. Não foi uma oração longa, não foi um discurso elaborado. Foi um reconhecimento sincero. E algo começou a mudar. Uma conversa inesperada abriu uma oportunidade que ela nem havia considerado. O ambiente de trabalho começou a se reorganizar, a renda encontrou um novo caminho, mas antes de tudo isso, a paz voltou. Porque quando você entrega, Deus pode reposicionar você onde a provisão já está preparada. Outra história fala de um homem que estava desempregado havia meses. Ele fazia tudo certo, enviava currículos, falava com pessoas, orava, buscava, mas havia um detalhe invisível. A oração dele era sempre: Senhor, me entrega, me ajuda a fazer esse plano funcionar. Era sempre a oração dele. Até que ele aprendeu a inverter a ordem. Em vez de pedir apenas que Deus fizesse o plano dele funcionar, ele passou a declarar: Senhor, eu entrego minhas obras a Ti, eu entrego meus caminhos, eu confio na Tua direção. Poucos dias depois, uma porta se abriu fora do setor onde ele insistia em permanecer. Era diferente do que ele havia planejado, mas era melhor. E ele entendeu: Deus não bloqueou o plano, Deus corrigiu a rota. Existe também a história de uma senhora que carregava dívidas médicas e uma culpa enorme por não ter previsto aquilo. Ela repetia: se eu tivesse planejado melhor. Mas culpa não é arrependimento, culpa é apego ao passado. E Deus trabalha no presente. Quando essa mulher entregou não apenas o futuro, mas também o passado, os erros, as escolhas, os medos e as culpas, algo mudou. A provisão veio por caminhos improváveis, mas antes da provisão veio o descanso. E isso é muito importante. Descanso espiritual é um sinal de entrega verdadeira. Percebe o padrão? Nenhuma dessas pessoas ficou parada, todas continuaram agindo, mas deixaram de agir a partir do medo. Provérbios 16 não promete ausência de esforço, ele promete direção, e direção muda tudo, porque quando Deus dirige, você não anda em círculos. O problema é que muitas pessoas entregam um plano, mas continuam repetindo o medo. Entregam com a boca, mas retomam com o pensamento. E dizem: está nas mãos de Deus. Mas por dentro continuam cavando a terra para ver se a semente está crescendo. Aquilo que você entrega não pode ser revisado o tempo todo pela ansiedade. Porque isso é como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias. Agora nós chegamos a uma parte muito prática. Como transformar Provérbios 16:3 em uma prática diária? Não como superstição, não como ritual vazio, mas como uma prática espiritual alinhada à palavra de Deus. Primeiro entenda, entregar não é pedir permissão, entregar é reconhecer a autoridade. Quando você entrega seus planos a Deus, você está dizendo: Pai, Tu vês o que eu não vejo, Tu sabes o que eu ignoro, eu confio mais na Tua direção do que na minha lógica. Jesus viveu assim. Em João 5,19, ele diz que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vê o Pai fazer. Isso não é fraqueza, isso é alinhamento absoluto. E foi esse alinhamento que fez o caminho de Jesus prosperar, mesmo passando pela cruz. Agora, como praticar isso?
Escolha um momento do dia em que você esteja desperto, consciente, presente. Pode ser pela manhã ou pode ser antes de dormir. Vá para um lugar simples. Não precisa de nada sofisticado e, se possível, abra a Bíblia em Provérbios 16. Coloque a mão sobre o coração. Não como um gesto vazio, mas como uma lembrança de que é dali que procedem as fontes da vida, como diz Provérbios 4:23. Respire fundo algumas vezes e declare em voz audível, com calma. Declare comigo: Senhor, eu entrego as minhas obras em tuas mãos. Eu entrego meus planos, minhas decisões e os meus caminhos. Eu confio na tua direção e descanso, porque a tua palavra diz que os meus planos serão estabelecidos. Depois disso, faça algo que quase ninguém faz. Fique em silêncio. Não explique demais. Não acrescente uma lista de pedidos, não tente negociar com Deus, apenas silencie, porque o silêncio depois da entrega é sinal de fé madura. Quando você entrega e continua falando sem parar, muitas vezes você ainda está tentando controlar, mas quando você entrega e silencia, você está confiando. E depois dessa entrega, você continua agindo. Você trabalha, você estuda, você se movimenta, você faz o que precisa ser feito. Mas sem aquela urgência interna de que eu preciso fazer dar certo a qualquer custo. Porque quando você age assim, você sai do medo e entra na cooperação com Deus. A Bíblia chama isso de descanso. Em Hebreus 4:3 diz: nós, os que cremos, entramos no descanso. Não é descanso físico, é descanso interior quando você caminha. Isso não significa que tudo vai acontecer exatamente do jeito que você imaginou. Significa algo maior. Vai acontecer do jeito que prospera. E prosperidade bíblica não é apenas dinheiro. Prosperidade também é caminho sem peso. É decisão sem tormento. É porta que se abre sem você precisar se humilhar para forçar. É clareza, é paz, é direção. É uma vida que começa a se alinhar com propósito. Muitas pessoas travam aqui porque até entregam, mas continuam repetindo frases de medo durante o dia. Dizem: eu entreguei, mas depois falam: vai dar tudo errado. Eu não vou conseguir, nada funciona para mim, estou perdida, não tem saída. Palavras desalinhadas depois da entrega enfraquecem o descanso. Por isso, quando pensamentos ansiosos vierem, substitua por uma frase simples: já está nas mãos de Deus. Não como um mantra vazio, mas como uma lembrança de governo espiritual. Já está nas mãos de Deus. Eu fiz a minha parte e confio. Deus está dirigindo os meus passos. Eu não preciso carregar o que pertence ao Senhor. Com consciência, algo começa a mudar primeiro dentro de você. A paz vem antes da provisão. A clareza vem antes da porta. O descanso vem antes da resposta. Em Isaías 32:17 diz que o efeito da justiça será paz e o fruto da justiça será descanso e segurança. Agora vamos entender por que essa entrega muda tudo, não apenas espiritualmente, mas também emocionalmente e na prática da vida. Porque Deus não criou princípios desconectados da realidade humana. A Bíblia conversa profundamente com o funcionamento da mente, das emoções e das escolhas diárias. Quando você entrega seus planos a Deus, você interrompe um ciclo que desgasta muitas pessoas, o ciclo da antecipação ansiosa. A ansiedade nasce quando a mente tenta viver um futuro que ainda não existe. Jesus foi direto em Mateus 6:34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Isso é uma instrução espiritual, mas também uma instrução de saúde da alma. Quando você entrega, você retira da mente a função de governar. A mente foi criada para executar, discernir, organizar e decidir.
Mas a mente não foi criada para reinar no lugar de Deus. Quem governa é Deus. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O problema não é pensar, o problema é depender apenas do pensamento. Existe também um princípio de colheita. Gálatas 6:7 diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quando você semeia controle, colhe exaustão. Quando você semeia entrega, colhe direção. E direção economiza energia, tempo e sofrimento. No nível emocional, acontece algo muito profundo. A entrega devolve dignidade. Você deixa de se sentir responsável por carregar o mundo. O peso sai dos seus ombros e volta para onde sempre deveria estar, nas mãos de Deus. Jesus disse em Mateus 11:30, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se está pesado demais, talvez algo tenha sido assumido sem autorização divina. E aqui entra uma parte muito prática. Fé sem ação não se sustenta. Depois de entregar, você precisa agir em coerência. Se você diz que confia, mas continua reclamando, falando medo, espalhando insegurança e alimentando o desespero, você está andando contra a própria oração. A palavra cria direção, mas atitudes precisam acompanhar. E isso é andar em concordância. Quando você anda em concordância com aquilo que entregou, o caminho começa a se ajustar. Não porque você ficou passivo, mas porque você parou de brigar com a vida. É exatamente isso que Provérbios 16 nos ensina. O homem pode planejar, mas o Senhor estabelece. Estabelecer significa firmar, alinhar, sustentar, confirmar. Deus não estabelece planos feitos no desespero. Ele estabelece caminhos feitos na confiança. Agora eu quero tocar em um ponto muito importante com cuidado e respeito. Entregar não é desistir de responsabilidade, é assumir a responsabilidade correta. Você cuida do que é humano, Deus cuida do que é divino. Quando você tenta cuidar dos dois, você quebra. Você se sobrecarrega, você se perde, você adoece por dentro. E talvez isso precise ser dito com clareza. Se você sente que precisa forçar portas, convencer pessoas, se humilhar por oportunidades, controlar cada detalhe e viver em constante estado de tensão, talvez você ainda não tenha entregue de verdade. Porque quando você estabelece, Ele não expõe, Ele honra. Agora eu quero que você diminua o ritmo por alguns instantes, não avance mentalmente, fique aqui comigo. Entregar planos a Deus não é apenas um conceito bonito, é um alívio que muitas pessoas nunca experimentaram de verdade. Porque no fundo, o que você entrega não são apenas metas. Você entrega o medo de errar, você entrega o medo de decepcionar, entrega a angústia de não dar conta, entrega a necessidade de ser forte o tempo todo. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas existe uma parte do seu coração que está cansada. Cansada de resolver tudo, cansada de pensar 10 passos à frente, cansada de segurar tudo para que nada desmorone, cansada de sorrir por fora enquanto carrega um peso enorme por dentro. E Deus vê isso. Em Salmo 38:9, diz que diante dele estão todos os nossos desejos, até aqueles que a gente nem sabe explicar. Muitas pessoas não fracassam por falta de fé. Elas adoecem por excesso de autocobrança. Acreditam em Deus, mas vivem como se tudo dependesse delas. Isso cria uma vida espiritualmente correta, mas emocionalmente exausta. Entregar no padrão bíblico é dizer sem culpa: Pai, isso é maior do que eu. Eu reconheço que preciso da tua direção. Isso não diminui você, isso posiciona você. Existe uma paz que só chega quando você para de disputar o controle com Deus.
Em Isaías 26:3, promete paz perfeita àquele cuja mente está firme no Senhor. Não firme no resultado, não firme no plano, firme nele. Então, se você puder, feche os olhos por alguns segundos. Imagine a sua vida como um caminho longo. Você caminhando com um peso nas costas, tentando decidir cada curva, cada passo, cada risco. Agora imagine que você para, respira e entrega esse mapa a Deus. Não para sair do caminho, mas para caminhar acompanhada. Sabe o que muda primeiro quando a entrega é real? Não é necessariamente o dinheiro. Não é necessariamente a resposta, não é necessariamente a porta. O que muda primeiro é o silêncio interno. Aquela voz que te acusava começa a baixar o volume. Aquela urgência que te empurrava começa a perder força. Aquela ansiedade que te fazia correr sem direção começa a ceder espaço à paz. E isso é espiritual. Porque o Espírito Santo não habita em confusão, ele habita em paz. Talvez você esteja vivendo em um tempo em que não sabe exatamente o que fazer. E isso não significa que você está perdido. Talvez signifique que Deus está te chamando para um nível mais profundo de confiança. Em Provérbios 20:24 diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia o homem entender completamente o seu próprio caminho? Você não precisa entender tudo para confiar. Você só precisa decidir em quem confiar. Entregar planos não elimina escolhas, elimina o peso do resultado. Você ainda decide, você ainda age, você ainda se movimenta. Mas agora faz isso sem desespero, sem culpa, sem medo de dar errado. Porque quando o plano está nas mãos de Deus, até os desvios ensinam. Até as pausas protegem. Até os nãos podem ser livramentos. Deus nunca atrasa, Deus prepara. E preparar muitas vezes inclui ensinar você a soltar. Antes de encerrarmos, eu quero te lembrar de algo muito essencial. Deus não está distante dos seus planos. Ele está esperando que você confie seus planos a Ele. Provérbios 16:3 não é promessa vazia, é direção segura. E quando você entrega, Deus estabelece. Quando você solta o controle, Ele organiza o caminho. Talvez você não esteja ouvindo essa mensagem por acaso. Existe um tempo em que Deus não muda as circunstâncias imediatamente, mas muda quem você é dentro delas. E quando isso acontece, o caminho começa a prosperar de forma natural. As decisões ganham clareza, as portas certas começam a se alinhar. A paz volta a ser base, não exceção. Se você sente no coração que este é um novo começo, eu te convido a fazer algo simples. Agradeça. A gratidão é um sinal de que a entrega foi real. Diga em silêncio: obrigada, Pai, porque está nas tuas mãos. E siga o seu dia com mais leveza. Deus trabalha melhor quando você descansa nele. E se essa mensagem falou com você, permaneça aqui nessa jornada. Neste canal, nós caminhamos com fé, ação, propósito e confiança nos princípios espirituais da palavra, além de revelar para vocês conhecimentos de saúde, de metabolismo. Então, nós vamos preparar, trazer para vocês conhecimentos no seu mundo do físico, emocional e espiritual, porque o homem, o corpo humano, ele tem que ser tratado nessas 3 esferas. Inscreva-se no canal, não apenas por hábito, mas como uma decisão de caminhar com mais direção. Compartilhe esse vídeo com alguém que está cansado de tentar controlar tudo sozinho e escreva nos comentários: eu entrego meus planos ao Senhor e meu caminho está estabelecido. Que o Senhor estabeleça os seus passos, que Ele ilumine o seu caminho, que Ele confirme a sua palavra sobre a tua vida e que você aprenda a partir de hoje a trabalhar com fé, agir com responsabilidade e descansar com confiança. Eu sou a doutora Nídia de Paula, que Deus abençoe você, sua casa, sua saúde, seus projetos e seu propósito. Amém.